Se você já tem mais de 40, 50, 60 anos, talvez em algum momento aí da sua vida você se preocupou em fazer alguma prevenção com o seu corpo, principalmente uma prevenção de quedas, prevenção de fraturas, né? Porque isso pode acontecer principalmente com uma população mais idosa, quando a gente passa ali dos 60 anos. Poxa, mas eu sou jovem e quero me prevenir? Tem como você prevenir cuidando do seu corpo. Agora, passei dos 60 anos, também consigo prevenir quedas e fraturas, por exemplo, no osso do fêmur, né, no osso do quadril ali, que é muito comum, principalmente acima de 60 anos? Tem jeito também. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa fratura que acontece nesse osso aqui, é o osso do quadril, né, o osso do fêmur, que é muito comum aí, como eu falei, principalmente na terceira idade. E a gente vai falar de algumas alterações que acontecem no corpo que podem favorecer a essa condição. Aí você pode estar se perguntando, pô, mas eu estou assistindo esse vídeo, mas eu sou bem mais novo. Não tem problema. Você pode passar esse vídeo para alguém que você saiba que possa se beneficiar com ele. Alguém, por exemplo, acima de 50, 60 anos, né? Principalmente se essa pessoa não está fazendo nenhuma atividade física, não está se alimentando direito, não tem bons hábitos de vida, né? Vamos dizer dessa forma. Aproveitando que você pode compartilhar esse vídeo com quem precisa, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e também mandar o seu comentário, mandar a sua dúvida. Como eu sempre digo, esse canal é um canal aberto, onde os conteúdos são produzidos através de dúvidas como a sua, ou como do seu vizinho, ou como de algum familiar que possa estar precisando de alguma indicação correta ou caminho correto para o tratamento. Além desse canal, também você pode achar, a gente tem o nosso podcast que é o Físio Resenha, que tem um bate-papo com muita informação relevante, então a gente costuma dizer que é um bate-papo com muita ciência envolvida, né? A gente fala um pouco sobre saúde. Eu tenho meu canal no Instagram também, onde eu tiro bastante dúvida, mostro alguns procedimentos, inclusive, na fisioterapia, para o tratamento das dores musculoesqueléticas. Essa região é uma região super importante, né, que é essa região entre a transição do osso da pelve com o osso do fêmur, né, que é ali a região coxofemoral, que a gente chama, que é o quadril, né, é uma região de carga. E é uma região que vai recebendo carga ao longo dos anos. E também é uma região muito comum de acontecer fraturas. E essas fraturas, elas podem ocorrer espontaneamente, esse é o grande lance, que isso acontece principalmente numa população mais idosa, ou mesmo pode acontecer devido a um trauma direto, às vezes um acidente de carro, de moto, bicicleta, ou uma queda, né? Às vezes mesmo da própria altura ou de locais mais altos. O fato é, essas fraturas ocorrem e é comum acontecer nessa região. As fraturas que são espontâneas, elas podem acontecer por uma insuficiência do osso em suportar a carga. Por exemplo, um paciente que tem uma deficiência de cálcio, ou tem um desequilíbrio ali na formação óssea, que seria o caso de uma osteopenia ou uma osteoporose, que é onde o osso ele fica mais poroso mesmo e perde essa capacidade de distribuição e absorção de carga. Então esse osso ele fratura, ele fica frágil, ele quebra, ele perde um pouco da composição óssea. Uma outra coisa que acontece também, muitas vezes o osso ele acaba perdendo um pouco ao longo dos anos uma angulação natural nesse colo femoral aqui, que é essa relação entre o corpo e a cabeça do fêmur. E aí, essa relação ela acaba tendo uma diferença na angulação, que isso mecanicamente é ruim. Eu sei que está muito técnico esse papo, mas é uma coisa que realmente acontece. Tem essa alteração estrutural, tem uma alteração mecânica, e como a gente está falando de força, gravidade, impacto, carga, não deixa de ser importante. E aí vem uma informação super relevante, que é o seguinte: muitas vezes os idosos eles acabam se levantando da cadeira e caindo porque fraturou. Na verdade, então assim, ele fraturou antes de cair.
A hora que ele levantou, já fraturou, justamente por esse mecanismo de não estar suportando, o osso não está suportando a carga que é exercida naquele momento, né? Então é mais comum fraturar e cair do que cair e fraturar na população mais idosa. Interessante, né? Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar em cima. Primeiro, na busca da saúde, manutenção de bons hábitos de saúde, alimentação e por aí vai. Atividade física é super importante, né? Porque existem alterações ao longo dos anos que vão acontecendo. Aproveitando sobre essas alterações, o que pode acontecer ao longo do tempo, principalmente quando a gente passa de 60 anos de idade? O processo natural é uma desidratação, por exemplo, do corpo, né? Então a gente tem uma desidratação, um enrijecimento muscular, articular, ligamentar. Isso aí gera rigidez. Então, naturalmente, vai ser gerada uma rigidez, naturalmente vai ter uma perda de força e, consequentemente, tem uma perda dessa parte de controle neuromuscular que a gente chama, né? Que é o que controla os movimentos do corpo, faz parte do controle motor do movimento humano, né? E, querendo ou não, muitas vezes até a parte cognitiva a gente acaba tendo uma redução. Tudo isso faz parte de um envelhecimento saudável e natural. Existe como a gente retardar os efeitos desse envelhecimento e promover uma qualidade de vida? Sim. Até porque, quando a gente está falando de fratura, eu falei que ela pode ser espontânea ou pode ser por um trauma. O trauma mais comum, qual que é? Queda. E queda em idoso é uma coisa muito frequente. Então, a gente trabalhar em cima de uma prevenção de quedas vai muito bem. E aí a gente já pensa nesses efeitos aí fisiológicos que a idade vai proporcionando ao corpo. Então vamos lá. Se a gente tem rigidez, perda de força, perda de controle de movimento, a gente já tem que pensar em atividades que estimulam isso, né? Como eu falei, não deixar de lado outros hábitos saudáveis, por exemplo, como alimentação e uma boa hidratação. Então, eu realizar atividades que promovam o ganho de força muscular, né? Que são atividades resistidas com exercícios com elástico, com peso, na academia, no pilates, na hidroginástica ou na hidroterapia, tudo isso estimula a parte muscular. Juntamente com isso, exercícios que trabalham a mobilidade articular para aliviar essa rigidez nas articulações, né? E também exercícios que estimulem o controle de movimento, né? Tem exercícios que a gente chama de proprioceptivos, né? Treino sensório-motor. Esses são os nomes técnicos para exercícios que estimulam essa parte do equilíbrio, estimulam o tempo de reação para levantar, sentar numa cadeira, para desviar de um buraco, por exemplo, e consequentemente, isso já vai sendo realizado de uma forma gradual, ou seja, sempre pensando em uma progressão funcional. Então, utilizar essas bases em cima da alteração fisiológica é um bom caminho para a gente prevenir quedas em idosos. Além disso, ajustes de local, às vezes em casa, de trabalho, né? Boas orientações, né? Educar o paciente vai muito bem, entender o que ele pode e o que ele não pode fazer, entender se ele tem alguma condição que é limitante ou não. Não adianta ficar com medo só de cair e não fazer nada, porque o não fazer nada também ele é prejudicial. Lembra que o nosso corpo precisa de movimento, né? Então olha quanta coisa interessante dá para a gente trabalhar. E o fato é, a fisioterapia ela é uma excelente aliada nesses casos, para trabalhar com esses objetivos e fazer essa progressão funcional. Então, na verdade, quando a gente pensa numa equipe para tratamento, né, o fisioterapeuta tem um papel fundamental, né? A gente tem o médico, a gente tem o nutricionista, a gente tem o educador físico. Todos esses profissionais conseguem fazer um trabalho global pensando num bem maior que é você, paciente. Eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido mostrar para você a importância de manter o corpo em movimento e que alterações normais relacionadas à idade vão acontecer
E existem meios para a gente prevenir e lidar muito bem com isso. Então, é uma boa progressão funcional, manter a atividade, por exemplo, cardiorrespiratória, com atividades aeróbicas, exercícios resistidos com peso, elástico, exercícios para mobilidade e melhora de controle de movimento. Esse é um caminho muito bacana para a gente manter o corpo ali bem ativo. Fora isso, uma boa alimentação, boa noite de sono, vida social, tudo isso influencia para a nossa saúde. Não deixe de fazer a sua pergunta aqui para mim. E claro, se ficou alguma dúvida em relação a esse vídeo ou em relação a algum outro vídeo, por favor, me manda um comentário. A sua dúvida, ela é muito importante para nós e para todos que assistem os nossos vídeos, porque os conteúdos eles são baseados nas dúvidas de vocês.